Olá, queridos amigos do Canal 20, aqui na Telecom. Nós estamos aqui novamente no Bar do Godô com o programa Máquina do Tempo. Tudo isso aí na produção da N2. E também sobre o patrocínio do Café Catalão, o melhor café de toda a região. Chega visita na sua casa, você oferece o Café Catalão, é o melhor café de toda a região. E o meu convidado de hoje aqui na Máquina do Tempo, aqui no Bar do Godô, eu diria que ele é mais ou menos assim, um amigo meu de infância, porque nós corremos atrás da bola lá no finado e saudoso Campo do Catalão. Esse rapaz, ele é de uma família tradicional, ele não nasceu aqui, o pai dele não nasceu aqui, mas vieram para cá com um projeto muito importante na época. E ele, mas os irmãos deles, as irmãs, ficam amigos de toda a juventude da nossa época. É o Wagner de Araújo Pereira. Aí o pessoal está pensando, quem será esse rapaz? Eu vou apresentar para vocês. É o Vaguinho do João da Prada. Prazer. Fica mais fácil, não fica, não? Fica mais conhecido. Mais conhecido. Ô Vaguinho, a gente, é claro, todos nós, quando a gente tem uma referência assim do nome do pai da gente, principalmente um homem que foi amigo de todos aqui em Catalão, que prestou serviço importante aqui para a comunidade, principalmente na área da eletricidade, né, que veio para cá, mas você que vai contar essa história. É importante, né? O cara fala assim, o Vaguinho do João da Prada, isso é importante demais. Muito importante. E valoriza a família, né? Era uma personagem central da cidade, né? Como é que seu pai veio parar aqui, Vaguinho? O meu pai ele era, nessa época, a Companhia Você Prada... lembrou o ano? Você lembrou o ano? Lembro, 48. 1948. O meu pai, ele era subgerente de uma companhia de energia elétrica regional. Araguari, Uberlândia, Tupaciguara, Catalão, Goiandira. E meu pai nasceu e foi criado em Araguari e trabalhava em Araguari. Qual que é o nome dessa empresa? Companhia Prada de Eletricidade. Pois não. E a Companhia Prada de Eletricidade, na necessidade de aumentar a sua fonte geradora, montou numa fazenda aqui próximo de Cumari, do seu Trajano Costa, uma hidrelétrica. E montou uma lá em Araguari, no Ribeirão do Jordão. E meu pai assumiu essa responsabilidade. Nessa época, o gerente de Catalão, que tinha o nome de Júlio Herbeta, a esposa dele foi acometida por uma doença e Araguari era a única localidade aqui na região que tinha medicina. Tá? E ele chamou meu pai para o meu pai vir para Catalão e ele ficar em Araguari para fazer o tratamento da sua esposa. Aí foi decorrer mais ou menos uns 2 anos, ela faleceu e ele chamou meu pai para meu pai voltar para Araguari e ele voltar para Catalão. E onde é o Bretas hoje, era a maior fábrica de pinga da região, que chamava Pinga Alvorada. Aí a resposta do meu pai foi que se ele levasse a fábrica de pinga Alvorada para Araguari, ele botava para Araguari. Mas se ficasse em Catalão, ia ficar em Catalão. Hoje eu vejo o Bretas lá e a mesma coisa eu estou vendo as fábricas de pinga Alvorada. Você passa na rua e você tem um estabelecimento escolar também, né? Tem um colégio. Então o pessoal não sabe da história. Como que esse rapaz veio parar aqui? É por isso que a gente convida pessoas igual você para estar aqui. Pois não, aqui, vamos falar mais do João da Prada, rapaz. Vamos falar então do senhor João da Prada. Eu quero saber. Então, o senhor João da Prada veio para Catalão para ser o gerente regional. E a Companhia Prada de Eletricidade pertence porque ainda continua, a um já falecido senhor Augustinho Prada, que também fabrica sapato Prada, chapéu Prada, metalúrgica Prada, avicultura Prada. Então, o meu pai e o filho dele, filho único, certo? Que foi ministro da Fazenda no Brasil, certo? Também Caio Prada Júnior, o meu pai ficou como um centro regional.
por uma das ocasiões de alguma ampliação, alguma modificação, meu pai ia para Uberlândia, agora era o maior centro, deixou de ser Araguari, passou a ser Uberlândia, e meu pai ia. Então, regionalmente falando, parte elétrica era tudo na mão do meu pai. Era um indivíduo muito estudioso, de uma literatura, eu digo até erroneamente, universal, porque ele lia comunismo, ele lia democracia, ele lia teologia, ele lia de tudo, certo? E ele teve em Catalão, talvez a mocidade de hoje e os habitantes de Catalão de hoje não vai conhecer, o nosso mais famoso professor, que era o Valdemar Pombinha, Valdemar Pereira, irmão do Vanderlei Pereira, Tida, aquela que era diretora da paroquial. E o Valdemar era professor de matemática, certo? Então ele ia para Prada para o meu pai ensinar português para ele ensinar matemática para o meu pai. Era uma permuta de Era uma permuta. conhecimentos. Então era a pessoa do meu pai. Era proprietário de quase tudo de Catalão e não mandava em nada. Rádio Cultura era do meu pai, cinema, várias casas, serrarias, certo? E não tinha nada, tudo era dos outros. Certo? Ele não era pegado a essas coisas? Não era pegado a nada, nada. E tinha uma vida modesta. E tinha, por exemplo, Hélio Leite Martins, era adversário político do meu pai. A candidatura dele foi feita para o meu pai na máquina de escrever da Prada. Sil Pascoal era contra o meu pai, certo? O Leovil só aceitava candidatar, até uma história hilariante de Catalão. Boa. Isso é importante, hein? Leovil Evangelista, careca, e ele pôs como campanha política dele isso aqui. A boina. A boina. O João Neto, que apoiava o Arédio Teixeira Duarte, como o Arédio tinha cabelo, o que ele fez? Comprou chapéu. Distribuía chapéu para os eleitorados. Então virou aquela, certo? Você viu um indivíduo hoje com um chapéu, amanhã com a boina, depois com um chapéu, e virou aquela história na cidade. E meu pai, o amicíssimo, íntimo, de amizade pura e sincera com o seu Leovil. Forçadamente, porque meu pai apoiava o Arédio. Aí o Leovil falou, não tem problema, você pode votar no Arédio, mas você tem que pôr a boina na cabeça. Então meu pai votava no Arédio com a boina do Leovil. Do Leovil. Então, pra você ter uma ideia, meu pai era apolítico, ele gerava em torno de todos. Teve uma época, eu não sei se o pessoal confundiu essa militância dele, aí falava o João da Prada, mas o Geraldo japonês, ele é comunista. Comunista. E foi naquela época da ditadura, aquela época complicada, mas seu pai nunca envolveu assim diretamente, principalmente nessas questões, não. Que eu me lembro, não, né, Vai? Não. O meu pai era um leitor ávido, ele lia de tudo. Eu vou lembrar essa passagem. Veio uma companhia de Uberlândia, comandada por um capitão, e instalou dentro do Campo Catalão. E nessa época nós morávamos lá de cima do Campo Catalão, na rua, né? Tinha a casa da Natalina e em frente era a casa do meu pai. Certo. Aí a companhia instalou dentro do Campo Catalão, armaram as barracas dentro do Campo Catalão. O Exército. O Exército. E tinha para fazer 3 prisões. Hoje, praticamente ninguém sabe disso. Que era para se prender o Geraldo japonês, o Geraldo da Prada, o João da Prada, e o Hermelino Cacheta. Eram os terroristas. Era. 3 indivíduos que não... Ditador. Não, você entendeu? Nada a ver, né, Magui? Aí eles foram para o Correio, foram lá para o Correio e prenderam lá meu pai, o Hermelino Cacheta tirado, ele soltou ele, né? Aí, mais ou menos meia hora, 1 hora de prisão, saíram e foram para o bar da dona Joana do Zezé. Dona Joana, perdão, do Zezé não.
mãe do Dr. Delis, que era em Ah, frente aos tá, trilhos. tá. Perdão, já no Zezé era outro. Uhum. Foram lá pro bar beber. Preso? Não, prendeu, Já tinha não. soltado ele. É, já viu que aquilo era... Aí eles foram lá pro bar beber, certo? E no ato lá, o meu pai fez um cigarro de paia. O capitão falou, não, eu nunca fumei não, tá, não, eu vou fazer um pra você. E o capitão deu uma tragada naquele trem, engasgou e tossiu e virou aquele trem e falou assim, olha, como comunismo eu não vou te prender não, mas agora como fazedor de cigarro de paia você vai pra cadeia. Ninguém sabe dessa história. Ninguém, é. Então são essas coisas que eu sou saudosista, mas sou muito fechado. Eu não sei. Mas tá muito importante a sua participação aqui. Vou te falar uma coisa para você. Eu pertenci à UNE, que negócio de jogar pedra, não sei. Você pertenceu também, né? Na época do Batuíra Borges. Eu já fui bem antes, apesar de eu ser mais novo do que você e ser mais novo do que o Godot também, eu participei da UNE. Gente, 3 dias só mais novo. Wagner, vamos falar de uma coisa que nós estamos apaixonados até hoje. Vamos. O Campo do Catalão, hein, cara? Campo Catalão. Saudosa memória. Eu desafio qualquer pessoa de Catalão que me convence uma razão plausível de vender um patrimônio daquele. Insignificante. Na época não tinha valor nenhum. Certo? O dinheiro da venda, nós não sabemos. Até eu não sei por ignorância, que tinha vontade de saber. Não procurou saber na época. E não procurei saber. Mas eu digo assim, qual a razão de vender um campo daquele, assim, uma coisa concreta, né? A localidade. A localidade, a razão, o que significava para o povo de Catalão. Ô, Wagner, qual foi o maior craque aqui de Catalão que você viu jogar lá no campo Catalão? João Ninguém. Foi, né? Foi João Ninguém. Né? Explica para o pessoal aí, para o pessoal saber. Bom, por que João Ninguém? Esse indivíduo, um belo dia, apareceu em Catalão. E nós tínhamos uma pessoa centrada em Catalão, que, por sinal, criou o Godot, que era o dono desse bar que nós estamos, que chamava José Maria Mundim. O senhor José Maria viu o João, que ninguém sabe como é que ele chama, né? Esse indivíduo jogando bola e trouxe ele para o Catalão. Mas o homem era craque. Mas assim, de 1 a 10, todo mundo era 1, ele era 11. Certo? 11. Você chegava nele, como é que você chama? João. Só João. João de quê? Não, só João. Aí ficou universalizado entre nós, que o homem chamava João Ninguém. Né? E você sabe que não tem foto dele nos times, não, né, Wagner? Eu já procurei. Se você armasse uma câmera fotográfica, ele saía fora. Não ficava. E você acha ele... que tinha algum problema fora daqui, Wagner? Eu acredito fielmente, mas o pai do João Ninguém em Catalão chamava Chico Cassiano. Da usina Martins. Da usina de açúcar Martins. Ele trabalhava lá na usina de açúcar. E dava toda a cobertura para ele. Uhum. Por exemplo, você falasse assim, hoje, domingo, nós vamos jogar em Goiandira. Certo? Que era muito longe na época. Nossa senhora, carroceria de caminhão. E nós chegávamos, certo? Aí, 1 quilômetro antes de chegar em Goiandira, para o caminhão, ele descia, o caminhão chegava, ele ia a pé. Chegava depois. Terminava o jogo, ele já pegava a estrada a pé, saía. Aí 1 quilômetro nós pegava ele entrava lá que ele ia trocar de roupa dentro do caminhão. Sei. O homem era diferente. E tinha o Joãozinho da Natalina, um colega nosso que hoje ninguém fala nele, Ademir Ponciano, centroavante valiosíssimo. Tá? Wagner, vamos tomar um café catalão? Vamos dar uma paradinha aqui. Dessa feita, gente, o Godot fez o café catalão pra gente. De tanto nós reclamarmos aqui no programa, na Máquina do Tempo,
que ficava só as xícaras vazias aqui. Agora o Godot fez o café catalão e vocês ficam esperando a gente voltar. E vai tomar um café catalão e volta daqui um pouquinho. Muito bem, voltamos de novo aqui na Máquina do Tempo, aqui no bairro do Godot, depois de tomar o café catalão, o melhor café de toda a região. E o Godot, ele é bom fazedor de café, mas o café catalão também qualquer um faz, porque é bom demais. O café catalão é o melhor café de toda a região. Vamos continuar com o Vaguinho aqui do João da Prata. O Vaguinho, você fez a gente lembrar uma coisa interessante. Catalão tinha 7 mil habitantes, tinha 30 e tantos times de futebol. Por que essa comparação você fez agora? Torço pro craque, né? Porque é a única opção que nós temos, mas torço pro craque. E vou no jogo do craque e eu fico um tanto assim deslocado de ver a condição do nosso jogador de futebol. E às vezes até lá no campo do craque a gente discute muito com aqueles nossos antigos colegas, né? Até me fez lembrar de um dos maiores goleiros que nós tivemos aqui em Catalão, o Antônio Humberto Fleury e o Casinha, o Isner Lucas. Nezinho. Rapaz, você foi goleiro. Peraí, Diogo, eu vou dar uma cortada aqui em você. Eu aprendi a jogar no gol com você. Você encaixava a bola de uma maneira que só eu e o Godot sabia. Aí um dia, eu dava uma chuva danada, vê se você lembra desse lance. E naquele gol que estava, o gol das Mangueiras. Das Mangueiras. O Zé Tavares que tinha um chute muito potente. Forte. E ele pegou muito bem na bola. E você deu aquela voada, né? Que falava, né? Espalmou a bola. Aí aquele dia eu fiquei seu fã, rapaz. Eu quero jogar no gol igual o Vaguinho. Você depois que tomou cada frango depois. Não. Mas o goleiro da família era o Vladimir, hein? Era. Ou era você? Era eu. Era você. Então eu vou te contar essa história de goleiro. Porque para jogar no gol, não fazia nada na vida mesmo, né? Então eu ia mais cedo lá pro campo, nós ia jogar dupla. E meu parceiro de dupla era o Gilberto, filho do Alberto Mendes. Uhum. Aí, e tá daqui da lá. Um belo dia, o nosso goleiro era o famoso paraguaio, trabalhava na cooperativa. Paraguai goleiro, o Paraguai adoeceu lá, nós não sabemos a causa e tal. E o reserva era o famoso, até vai me desculpar, mas o Crésio Rabelo. O Crésio Rabelo. Aí o Crésio Rabelo chega lá no vestiário, presidente do Catalão Futebol Clube, Gibrail. Saudosa memória e sistemático. Sistemático. O Crésio chegou com um esparadrapo, prendendo 2 dedos da mão. Não me lembro qual mão, mas 2 dedos dele presos com um esparadrapo. O Gibrail chamou o Alberto Mendes e falou assim, não vai pôr ele no gol, não. Aí, mas como é que faz? Quem que vai? Quem que não vai? Quem que não vai? Aí o Gilberto, que era filho do Alberto, vai, pai, põe o Vaguinho joga demais na conta no gol. Eu jogava na ponta esquerda. E eu fui pro gol. Aí, nunca mais saí do gol. Era só gol. E virei goleiro. Virou goleiro. Você tomou o gol do Godot? Do Godot já, mas o Godot era craque, né? O Godot tem uma paixão entre elas não ter feito gol em mim. O dia que ele ia fazer o gol em mim no Juventus, lá no canto do Frivap, eu saí do gol. Entrou outro, o Beto Chibiu, ele fez o gol do Beto, eu saí. Wagner, eu estou te fazendo essa pergunta sobre o campo catalão. Eu tenho comigo, inclusive eu escrevi um esboço literário, uma coisa modesta, um livro, e falo muito do campo catalão, falo dessas pessoas. Eu falei, eu estou citando você, o Sinilto, os Tavares, o João Ferro, o Joãozinho da Natalina. Esses mais tradicionais, né? O Joãozinho da Natalina, por exemplo. É muita gente. Então eu estou falando isso porque os jovens de hoje não sabem, e eles não avaliam, porque eu já conversei isso aqui com o Godot, a importância que foi o campo catalão. Você falou uma palavra-chave aí, Wagner. Na nossa época, nós não tínhamos nada para fazer. Mas nós não bandiamos, nós não viramos bandido, porque nós ficamos lá pro campo catalão e nós chegávamos na casa da gente, a mãe da gente ainda batia na gente, porque nós sujou a roupa.
Eu vou contar uma coisa que talvez até seja um pouco fora Do contexto. do contexto nosso, mas que dói meu coração. Quando a gente era mais criança e os grandes iam jogar, eles tiravam nós do campo. A Praça Duque de Caxias era um cemitério e era gramado. Aí a molecada descia, o Godô, Nery Mesquita, Vaguinho, descia tudo lá para o cemitério para jogar bola lá no cemitério. E o São Sebastião, que era o coveiro, vinha e esparramava nós. E ele... Lá não tinha lugar de jogar. nós não tinha lugar, né? Então, depois, graças a Deus, nós crescemos, tiraram o cemitério de lá, não adiantou nada, porque Acabou. agora nós jogávamos no campão, né? Mas eu lembro dessas coisas, certo? Vaguinho, sem ser essas coisas que nós estamos recordando aqui, você tem alguma coisa dentro do seu peito, assim, que de vez em quando você para, coisa normal que todos nós fazemos, Fazendo. parar assim, pensar, incluindo família, tudo, amizade, tudo assim. Porque você trabalhou nessas mineradoras, de vez em quando dava tarde da noite, dava uma solidão ou não? E tinha Dava. aquele pensamento assim. Dava. Tudo que a gente vivenciou para nós, só para o pessoal ter mais ou menos um pouquinho assim de noção, o senhor Frederico Campos me pegava para ir lá no Marcatempo fazer as leituras do Marcatempo. Ou de Catalão, no Marcatempo era longe demais da conta. Mas longe, você passava os trilhos, andar naquele cerradão, tá, para chegar no Marcatempo. É por isso que lá ficou batizado de Marcatempo. Marcatempo. Aí às vezes eu paro e recordo isso tudo. Por exemplo, a nossa empregada doméstica morava, hoje eu chamo bairro lá do cemitério, né? Para ir na casa dela na Rua do Pia era longe demais da conta. Então essas coisas que hoje eu vejo Catalão desse tamanho, e lembro, por exemplo, até foi essa semana agora, eu estava discutindo com um colega, o Tatá do Banco Brasil, é meu companheiro, discutindo, falava assim, Tatá, chegava nessa época, vocês vão lembrar, você não contava menos de 500 mulheres pegando gambiroba no Santa Terezinha. Ah, era. Né? Era. Era, nossa senhora, e eu ficava assim, mãe, os tanto de gente aqui não vai dar gabiroba, nem 10 gabiroba. Não, meu filho, vamos procurar, vamos caçar. Né? E tinha, e não apanhava. E era uma festa. Era festa. Você chegou a carregar lata de água para molhar o pé da cruz para chover? Demais da conta. Minha mãe fazia nós levar. Também participei disso. Minha mãe fazia. Que a procissão que tinha uma vela, tinha um negocinho, uma caixa de papelão, né? Um copinho, cortar papelão, punha a vela. Ô Vaguinho, a Máquina do Tempo, esse programa aqui, você já citou aqui, que é para fazer recordações Isso. da nossa comunidade, contar histórias igual você contou. E a Máquina do Tempo, ela foi batizada assim, mas ela pode dar uma ré. Aí você dentro do vagão que está aqui agora, você queria parar onde e quando? Para trás. Para trás. Olha, eu de 67 até 70 eu recordaria. Por quê, Vaguinho? Aqui tem um cantinho que o cara chora de vez em quando. Essa aqui, pergunta viu? ela é um pouco assim deslocada, mas na época nossa, muitas coisas, eu, você, Godô, que nós tínhamos vontade de fazer e faltava idade. Certo. Né? O seu Joaquim não deixava nós entrar no cinema. O outro Joaquim não deixava nós entrar dentro do dança. E menino. Fábio de Melo não deixava nós entrar em tal lugar Menino assim, era né? coisa, né? Fábio de Melo Fábio de Melo. não deixava nós entrar em tal lugar assim. Sim. Gostoso. Então eu tinha aquela ganância mesmo. Eu tenho que fazer 18 anos para mim entrar no crack, no cinema, e tal, e coisa e tal. E depois que eu tive a minha idade desejada, casei. Aí não teve jeito demais. Não tive mais. Né? Vou fazer uma brincadeira com você. Eu tenho 4 coisas que eu não faço na minha vida mais. Sei.
ser festeiro em roça, pôr peixe em represa, carvão vegetal e casar com mulher da Goiandira. Mas Mesmo? nunca eu O faço. resto você não faz, as outras... E eu tenho uma coisa para te falar para você. Eu queria que antes da gente encerrar o programa, você falasse para a gente do Vladimir, que foi também igual a você, Isso. trabalhador das mineradoras, deixou aqui, porque parece que não reside aqui mais, muita amizade, e vocês dois são ligados devido à irmandade e tal. O que é feito do Vladimir hoje? O Vladimir, dentro do nosso laço familiar, nós chamava ele de tratado a leite ninho. Então, o Vladimir era uma pessoa assim, muito sistemático, fechado. As coisinhas dele era... Ele colocava uma coisa num lugar, se alguém encostasse a mão, ele... Né? Mas era um indivíduo muito bondoso, caridoso, humano. Ele foi chefe na Copebras, na mineração Catalão primeiro, depois passou para a Copebras, chefe do setor elétrico, era um dos principais na manutenção, cargo muito alto. Aí depois adoeceu, deu aneurisma e aposentou, e hoje ele reside em Anápolis. Está muito bom, bem de saúde, está bom, está firme, mas não tem aquela mesma disponibilidade, ele não pode dirigir, ele não pode viajar sozinho. Mas é um indivíduo, né, Mesquita, que eu não me envergonho de dizer, porque ele é meu irmão, não. Mas era um indivíduo muito caridoso, muito bondoso. Eu fiz essa pergunta para você, porque eu conheci ele. Ah, sim. Conheço, né? Ele de perto. E tudo isso que você falou é verdade mesmo. A família sua, a família maravilhosa, rapaz. A Corina, então, a minha amiga de infância. A Corina levava cola para mim. E acabou que teve uma vez que o Mazé tomou bomba junto. A cola dela não funcionou, o negócio. Ela é a única mais política dentro da família, que gosta, né? de mexer com política é ela. Vai devagar. Sou mais... Vaguinho, muito obrigado. Queria te agradecer por você estar aqui comigo, aqui conosco, na Máquina do Tempo, esse programa que foi criado para contar a história das pessoas de Catalão, para reviver a história de Catalão, as pessoas de Catalão, no caso, como foi o nosso saudoso João da Prada. Tá certo? Eu queria te agradecer muito sua vinda aqui. Isso, tá bom? Não, eu que devo agradecer. É muito raro eu sozinho recordar o passado. Enquanto os colegas que a gente conversa e recorda. Eu fico muito grato de você ter lembrado de mim. Claro. Eu queria agradecer o pessoal que nos assistiu aqui pelo Canal 20, com a produção da N2, e nós ficamos por aqui. O meu convidado foi muito especial, foi o Vaguinho do João da Prada. A Máquina do Tempo para, mas ela volta na próxima semana. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.